Bem, então vamos retomar aqui os estudos, né, do capítulo 16, que a semana passada a gente também leu a parábola dos talentos. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo 16 era o tópico 6º, agora nós vamos fazer o tópico 7º, utilidade providencial da riqueza. Esse capítulo, Kardec reúne várias passagens a respeito dos ricos, como ele coloca, né? Então ele fala dos ricos, fala da avareza, fala da casa de Zaqueu. Zaqueu era um coletor de impostos, um publicano, portanto alguém com condições sociais muito bem estáveis, estabilizadas, uma pessoa que devia ganhar muito bem, porque ele, para coletar os impostos para os romanos, então ele tinha que ter uma remuneração boa, porque senão ele poderia roubar do Império Romano. Então ele era bem remunerado, né? Era o círculo de alguns amigos, alguns seguidores com uma certa posse, né? Uma certa riqueza que estavam no entorno de Jesus, como era também José de Arimateia e até alguns sacerdotes, né, que ficavam ali no círculo de Jesus. A própria Maria Madalena também tem alguns indicativos de que a casa do pai dela também oferecia uma certa fortuna depois do trabalho, que ela acabou doando para o grupo de Jesus. Mas enfim, era um círculo do qual se destacavam mais as pessoas ricas e menos as pessoas pobres. Isso é um contraponto à grande maioria dos seguidores de Jesus, que eram pessoas da rua, pessoas muito simples, humildes, trabalhadores simples, como pescadores, agricultores, né, artífices e assim por diante. Então Kardec reúne nesse capítulo os exemplos desses personagens, dessas atividades, fala da questão da desigualdade e propõe então o que deveria ser um emprego correto da riqueza e a visão de Jesus a respeito dessa riqueza. Bom, esse tema ele é importante também para Kardec, e a gente precisa entender isso no tempo em que Kardec viveu. Nós estamos falando ali 1850, 1860, né? Período em que ele, entre 1850 e 60, início, era um período de transição importante na França. A França já tinha passado pela Revolução Francesa, tinha passado por disputas muito grandes de poder daquela junta governante que se desmantelou, com várias intrigas, com várias brigas, até que se reuniu novamente com Napoleão. Napoleão se engrandece com o cargo, acaba se sagrando imperador. Então veja, né? Ao mesmo tempo em que os franceses buscavam sair do absolutismo, né, do reinado, eles acabam retornando ao reinado com Napoleão e os seus descendentes. E assim vai até meados do século XIX, né, 1800 e pouco, para depois voltar à República bem mais à frente, no final desse século. Então, esse período em que Kardec viveu, a questão do poder, a questão do domínio das formas de governo e a questão da riqueza era muito importante. Havia uma disputa muito grande, uma incompreensão muito grande sobre isso, no mundo em geral. Não que hoje isso esteja tão esclarecido assim, mas hoje pelo menos há pessoas já bastante esclarecidas e quem quiser se informar sobre isso, está tudo disponível na internet, tem vários livros, palestras, etc. Então, a compreensão sobre as formas de governo e sobre riqueza é algo disponível para quem quiser ouvir em diversas linguagens, diversas mídias, diversos formatos. Mas naquela época não, a gente tem que lembrar que as pessoas elas eram quase todas analfabetas e havia um domínio da força muito grande, né, dos exércitos, tanto que Napoleão acabou prevalecendo com a força armada. E também havia ali uma disputa já nascendo do comunismo, trazida
pelos ideais de Karl Marx e seus seguidores. Marx não foi o primeiro a falar sobre comunismo, depois vale a pena vocês buscarem na história, mas ele foi sem dúvida nenhuma aquele que endereçou isso com talvez a organização mental, com o discurso mais simples e a visão econômica junto com eles que ninguém tinha feito antes. E por que eu estou falando disso aqui? Porque eles eram contemporâneos de Kardec e porque Kardec chegou a conviver com eles, né? Em alguns momentos ele chegou até a frequentar as casas onde havia as reuniões para se falar sobre a organização dos trabalhadores, a exploração dos trabalhadores e do que deveria ser o novo governo na França e etc. Só que foi recomendado pelo Espírito de Verdade que Kardec se afastasse dessas discussões, porque elas teriam uma finalidade material. Era preciso que houvesse uma desconstrução da compreensão tanto sobre os governos, sobre a riqueza, as formas de poder e a religião. E esse grupo organizado ali, representado pelo Karl Marx e seus seguidores e seus companheiros, tinham esse papel. Era um papel autorizado pela espiritualidade. Veja, eles não eram missionários trabalhando para a evolução da humanidade. Eles eram espíritos autorizados a fazer essa desconstrução necessária, porque havia uma engenhosidade na forma de domínio, principalmente na Europa, que precisava romper. E era até mesmo uma tentativa de se evitar novas guerras. Infelizmente, isso acabou provocando a revolução na Rússia e outros locais. Mas era uma forma de se discutir intelectualmente, racionalmente, a questão econômica, né? E até mesmo por movimentos sociais, por lutas, mas numa tentativa de se fazer isso pacificamente, né? E não mais pela forma das guerras, como vinha acontecendo desde então. E Kardec, então, nesse contexto, ele, com a missão de trazer a revelação espírita, ele não pode deixar de dar ênfase à questão da riqueza e à questão do poder. Por isso que a gente vê na obra dele isso com bastante intensidade. Então, é um resultado social, econômico também, da condição cultural que ele vivia naquele momento. Mas que não mudou muito em termos de compreensão para nós, né? Embora não haja uma discussão mais sobre a monarquia, e os países que aceitam a monarquia têm esses regimes sob controle, digamos assim, reis e rainhas não influenciam praticamente em nada na governança, né? Eles exercem um papel ali que é uma representação de Estado, né? Mas não tem alguns privilégios, algumas prerrogativas, mas não opinam diretamente na administração do dia a dia das nações. Então, mas por outro lado, há ainda uma discussão forte, complexa, difícil, sobre as formas de governo, né? Então, e o modelo que se desenvolveu é ainda um modelo em transição do ponto de vista da espiritualidade. O que se estabeleceu do século XIX para cá foram estados, né? O que é um estado? É um grupamento de pessoas que se organiza e se reconhece como povo, que define uma constituição onde estão lá as cartas de direitos, né, os principais deveres, e o Estado é a organização política e econômica que vai dirigir esse grupo num determinado território. Então, de uma forma simples, é isso que acontece. Cada país que nós conhecemos tem isso feito de uma maneira, mas que já hoje é muito parecida. Os direitos que estão estabelecidos são muito parecidos, né? A diferença que a gente encontra, talvez mais no Oriente, onde ainda haja um predomínio da teocracia, onde a religião ainda se mistura de uma forma explícita com a política, especialmente nos países islâmicos, mas também a gente encontra alguns regimes, embora não sejam religiosos, mas que têm um modelo
arbitrário de governança, como a gente vê, por exemplo, na China, ou de democracias que não parecem seguir totalmente o regime democrático, como a gente vê na Rússia e várias outras nações representativas. Mas, de um modo geral, o mundo tende a caminhar para um governo de Estado em que ele é debatido, ele é democrático. Então isso é evolução espiritual? Não necessariamente, né? E há ainda um longo caminho que a Terra vai ter que percorrer para isso. O que se sabe do ponto de vista espiritual é que haverá na Terra um governo centralizado no futuro, quando nós pudermos ser de fato um planeta de regeneração, que faz todo sentido. Afinal de contas, nós somos seres que habitam o mesmo planeta. Então deveria-se ter um grupo regente, não digo uma pessoa, mas um grupo regente das questões planetárias, respeitando as questões próprias de cada geografia, de cada povo, de cada cultura e assim por diante. E é isso que sinaliza o futuro para nós. Isso pode demorar 500 anos, 1000 anos, ninguém sabe ao certo. Mas já se é possível antever que será esse o governo, especialmente quando nós passarmos a ter contato com outros povos extraterrenos, né, de outros orbes, que vão nos mostrar como eles governam os planetas deles, quais são as características sobre política, sobre economia, sobre governança que se faz em outros lugares, e isso vai nos influenciar, né? E também haverá condições que a Terra deverá seguir sobre diretrizes de paz. Então, de modo que ela seja amparada, orientada, protegida pela comunidade intergaláctica, né? pela federação dos planetas e das estrelas que são organizadas pela paz, que ao mesmo tempo se protege. Então, isso é um futuro possivelmente que vai acontecer até o final desse século, de alguma forma, já sinalizando, e a partir dali a gente vai aprendendo e vai lidar com isso de alguma maneira. Não se sabe exatamente quando, mas vai acontecer, né? E isso é importante para nós porque demonstra que tanto a função econômica quanto a função política será alinhada ao aspecto espiritual. Então, e a gente pensando nisso, falando aqui da riqueza, então é o aspecto econômico, né? A gente precisa ponderar que os interesses econômicos, eles vão existir, mesmo num plano de regeneração, né? E quando eu falo em interesse econômico, em meios econômicos, em dinheiro, não necessariamente é a circulação de moedas, como a gente conhece hoje, né? É até difícil a gente pensar no que é moeda. Na época de Jesus, quando ele pensava em dinheiro, né, ele sabia que existia ali um grupamento diferente já de moedas. Você tinha a moeda utilizada por Roma, que era como se pagavam os impostos e como se fazia o comércio entre nações governadas pelo Império Romano. Então você tinha a moeda que servia a Roma. Mas também havia a moeda que servia ao templo. Então, quando os sacerdotes cobravam o dízimo, as pessoas podiam pagar em bens, em produtos. Então, quem era agricultor, quem era pecuarista, né, criava ali os animais, podia pagar em bens. Ou pagar na moeda do templo. Era uma moeda diferente da moeda de Roma. Então, de cara, você tinha ali, naquela região, duas moedas circulando simultaneamente, né? Como se a gente tivesse aqui no Brasil, seria o real e o dólar, por exemplo, né? Vamos dizer que o dólar fosse dos romanos e o real fosse aqui dos sacerdotes do Templo de Jerusalém. Mas também circulavam outras moedas de outros países, porque aquela região onde hoje a gente chama de Israel, né, do povo hebreu, era uma região de passagem. Eu acho que eu já falei isso para vocês, né? As pessoas paravam ali na Fenícia, que seria a Síria, mais ou menos hoje, vindo do Mediterrâneo, vindo dos países europeus,
aportavam ali e passavam por estradas, que inclusive atravessavam Nazaré, a Palestina, a Galileia, principalmente onde Jesus morou, né, com os seus pais, e onde ele depois também fez o caminho dele de pregação, de evangelização, e seguiam na direção dos outros povos, aqueles povos que hoje nós chamamos de povos árabes. Então ali era uma região de passagem importante e que também, pelo fato de ter o contato com o mar Mediterrâneo, se utilizava muito o dinheiro grego. Então você tinha lá o dracma, até que chamava, né? Veja, no mínimo circulavam ali 3 moedas, no mínimo 3 moedas. Então os hebreus tinham muito contato com essa coisa do dinheiro, mas era o dinheiro que se pode tocar. Então eles sabiam desses 3 tipos de dinheiro e mais os bens, porque ainda havia o escambo, se podia trocar bens entre si. Então Jesus, quando falava para eles sobre riqueza, eles entendiam muito bem, porque isso era o dia a dia deles. Eles eram comerciantes, essencialmente, todo mundo sabia lidar com isso, mesmo quem não era comerciante tinha que aprender a lidar com isso e receber de estrangeiros, por exemplo, moedas e fazer o câmbio e assim por diante, né? Alguns deles também utilizavam joias, pedras preciosas e assim por diante. Então, no dia de hoje, não mudou muito, se a gente parar para pensar. Embora um país como o Brasil tenha sua moeda própria, aqui também se pode comercializar de outras formas. Numa época como a nossa, até a representação do dinheiro é diferente, né? Hoje no Brasil se paga quase nada em dinheiro. Agora você tem o tal do Pix, né? Faz a transferência bancária, mas você pode pagar em cartão de crédito. Você pode utilizar, a prefeitura acabou de abrir isso, em criptomoedas. Pode-se pagar imposto em criptomoedas, que são moedas criadas dentro da própria internet, que não são ligadas a nenhum banco central de nenhum país, né? Pode-se usar também, eventualmente, quando um turista chega aqui, ele pode querer pagar no dinheiro que ele traz de fora. Então, a gente tem uma facilidade de aprender a lidar com essa moeda e com esses dinheiros. E o valor das coisas muda bastante a depender da onde nós estamos situados, daquilo que nós queremos comprar e do que a sociedade interpreta que algo deva valer mais ou menos do que uma determinada coisa, né? E a gente sofre influências de flutuação de preço do mundo inteiro. Na época de Jesus não era assim, dessa maneira tão rápida, mas também influenciava, né? Havia um produto extremamente raro e caro, que chamava púrpura. A púrpura era criada por um pequeno animal que habitava ao fundo dos oceanos, próximo dos corais, e que ele soltava uma tinta vermelha. E aquela tinta rara, difícil de ser conseguida, é o que tingia as vestes dos nobres, dos reis, etc. Então era uma coisa extremamente cara. Então o preço da púrpura não era o preço lá praticado apenas onde os hebreus ficavam, né? Não, era um preço dominado pelos comerciantes marítimos, que sabiam onde cada local pagava o que e o quanto eles podiam cobrar. Então já era um preço internacional, né? Eu estou falando isso para vocês porque a gente precisa ter uma ideia do que é a economia do mundo na história. São 2000 anos de história que parece que no fundo não mudou muito. Muda a instrumentação prática da moeda, mas o conceito de riqueza e de pobreza não era muito diferente. Naquela época tinha escravos, servos, patrões, empregados, né? Classes sociais dominantes. O que é que mudou essencialmente em relação a gente, né? No fundo, ainda com toda a evolução teórica que a gente teve da sociedade, essas condições se repetem aqui, né? As condições de trabalho estão mais organizadas, você tem direitos que são preservados, fiscalizados, mas ainda assim há o abuso, ainda assim há o desmando. É muito grande a diferença social e econômica entre as pessoas. O padrão de pobreza é o que prevalece no mundo, né? As nações mais avançadas deveriam ter extinto a pobreza já há décadas. No entanto, quando a gente viaja às principais capitais do mundo, estão lá os pobres, os moradores de rua, os miseráveis, né? Eu me lembro uma vez, fazendo uma viagem à Europa, à França, a gente se deparou com uma mulher sentada na porta do metrô
e ela tinha uma placa escrita em francês, tenho fome. E aí a gente, né, se assustou com aquilo, porque era a primeira viagem que eu fazia, e eu falei, gente, eu vim aqui passear e tem uma mulher com fome, frio, como é que a gente faz, né? Aí fomos tentar falar com ela, para ver que língua que ela falava. A gente não conseguiu se comunicar com ela de jeito nenhum. Ela provavelmente era de algum país da Europa Oriental e não sabia falar o francês, nem as línguas que a gente dominava, inglês, francês, nada de latim que a gente pudesse enrolar ali, né, dar uma enganada. A gente não conseguiu se comunicar com ela de jeito nenhum. E aí a gente acabou comprando um sanduíche para ela, tinha uma lojinha do lado. Quando a gente foi entregar, a gente viu que ela tinha atrás, assim, vários saquinhos de sanduíche que as pessoas acho que tinham pensado a mesma coisa, né? Quer dizer, é a pobreza do mundo. Graças a Deus que tinham pessoas que se condoeram com isso, eram solidárias de alguma forma, tentaram ajudar. Mas era uma capital importante, imagina, Paris. Viveu ali Kardec, cidade de luz, né? Cidade de riqueza, de intelectualidade, cultura e tal. Então, a gente enxerga a miséria e a pobreza em qualquer cidade importante do mundo, né? E de um modo que eles não conseguem resolver. Não adianta fazer abrigo, não adianta criar trabalho, fazer o que a gente faz aqui, esse Bolsa Família. Lá fora é muito praticado já há muito tempo. Eles remuneram as pessoas, cadastram, fiscalizam, mas ainda há miséria. Por quê? Porque nós não incluímos as pessoas. A verdade é essa. Nós temos um modelo social que ele é excludente. Muitas pessoas não conseguem se encaixar nesses padrões rígidos de trabalho, tendo um chefe, tendo uma disciplina de horário, tendo que estudar, ganhando pouco, morando longe, né? Comendo mal, tendo que fazer crediário, então você paga em parcelas, acaba se endividando, né? Ficando em prejuízo. Isso não é novidade no mundo, né? É impressionante como nesse período todo a gente no fundo não conseguiu quebrar esse sistema. Então, o que vem adiante na regeneração, nessa transição planetária, é justamente essa transformação também econômica, né? Por quê? Porque a gente poderia dizer assim, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas será que é essa a mensagem sobre riqueza? No fundo do Evangelho, é separar o rico do pobre? Ora, se você não tiver o mínimo de riqueza, você não vai gerar organização social, né? Se você não tem a fonte da riqueza, você não consegue criar emprego, você não consegue criar trabalho, você não consegue produzir bens de consumo, você não consegue gerar investimentos de longo prazo, né? Jamais se poderia pensar em construir uma espaçonave, ir para a Lua, ir para Marte. Jamais se poderia pensar em financiar uma universidade de grande porte, fazer pesquisas. Então, todo esse contexto, ele é fundamental para ser bem utilizado. E a síntese de Kardec é que a riqueza ela deve ser utilizada para o bem comum, né? E a resposta também é simples. Você acha que na época de Jesus eles já não sabiam disso? Sabiam, né? José de Arimateia é um ótimo exemplo de um personagem do Evangelho que sabia usar bem a riqueza dele, assim como vários outros, né? Que não deixaram de manter a riqueza, não precisavam se desfazer de toda a sua riqueza para poder cuidar e seguir o Evangelho de Jesus, né? Alguns fizeram isso? Sim, fizeram, né? Fizeram porque se não tivesse feito isso, o próprio Zaqueu fez isso. Não dava para o Zaqueu continuar sendo publicano, cobrador de impostos e ao mesmo tempo seguir Jesus. Era uma contradição fazer isso. Até porque aquela função de publicano era alguém que tirava dinheiro dos mais necessitados, dos mais miseráveis. E às vezes tinha que usar de violência, pedir o apoio de um soldado para poder arrancar o dinheiro que as pessoas não tinham para dar, mas tinham que pagar de tributos. Então era um papel incoerente, como hoje também nós temos na sociedade diversas profissões que são incoerentes com o Evangelho. E a gente tem que despertar para isso, né? Não vai haver nenhum trabalho que seja totalmente puro, bom ou saudável, né? Mesmo que se esteja falando de medicina, mesmo que se esteja falando de um trabalho de assistência social, que a gente poderia estar mais próximo da miséria humana e da pobreza, ainda assim há os interesses humanos, ainda assim há a preocupação econômica, a vaidade e os conflitos pessoais, interpessoais, etc. Então, não há profissões perfeitas, né? Não nessa terra de expiações e provas que a gente tem hoje. Então, haverá no futuro uma transformação desse idealismo social, para que a gente possa escolher um trabalho
que seja de fato para o bem comum e que tenha a remuneração justa relacionada a isso. Aqueles que tiverem curiosidade, eu recomendo que leiam o livro Nosso Lar, assistam o filme, porque o André Luiz nos dá um excelente exemplo de como é possível fazer uma organização econômica, né? Então com um tipo de remuneração, mas de uma forma justa, onde se reconheça o trabalho pelo esforço para o bem, para a coletividade, né? E aonde ao mesmo tempo se respeite uma organização de horas, onde as pessoas tenham condições de ter uma casa para morar, onde haja uma fraternidade, né, de acolhimento. O André Luiz, por exemplo, chegou lá no Nosso Lar, não tinha onde morar, né, foi acolhido na casa de Silas. Depois, quando eles reencarnaram, ele foi para uma outra casa, morar com uma outra família, né? Então eles se ajudam, eles se auxiliam. E a gente não faz isso na Terra, né? A gente sequer acolhe os pais, os avós, né? Abandona. Muitas crianças são também abandonadas. Às vezes a gente vê casamentos desfeitos, quando os pais se reajuntam, não tem espaço para os filhos. Os padrastos, as madrastas não são acolhedores, não são fraternos, né? E os filhos têm que sair de casa, muitas vezes por violência doméstica, por abuso, ou por descaso mesmo, por se sentirem totalmente abandonados. Então é uma sociedade extremamente egoísta. Então falar apenas de dinheiro ou de riqueza e se esquecer de todo o resto seria um contrassenso, né? A pobreza e a riqueza são apenas reflexos do nosso distanciamento com a caridade, com a fraternidade, né? São dois pontos de extremos que demonstram o quanto a gente ainda está doente na nossa sociedade. Não dá para se pensar que seja tido por normal alguém receber, por exemplo, R$1.000, né, de salário mínimo, 900 e alguma coisa, e você ter um salário normal ou uma remuneração normal de R$100.000. Gente, R$100.000 é até pouco, perto do que tem muita gente ganhando por aí. Eu só fiz um corte para vocês terem uma ideia das 100 vezes que é a diferença entre um salário mínimo no Brasil para um salário, talvez, de um alto executivo de uma empresa grande. Mas você tem pessoas que ganham muito e muito, muito mais do que isso. Quer um exemplo? Um jogador de futebol, determinados artistas, né, ganham às vezes acima de R$1 milhão por mês, às vezes até muito mais do que isso. Então, eu não estou dizendo aqui que as pessoas não mereçam ganhar isso. A questão é, essa discrepância da sociedade é muito exagerada. E os países desenvolvidos na Europa, nos Estados Unidos, têm essa distância muito menor. A maior parte da sociedade ganha bem parecido, né? Se lá o salário mínimo, vamos supor que o salário mínimo na Europa fosse €1.000. O normal de salário de uma pessoa que estudou, está bem, né, conseguiu crescer na carreira, etc. e tal, são €10.000. Veja, são 10 vezes mais. Já não é pouco, 10 vezes mais. Mas pensar que a pessoa teve que fazer um esforço muito grande de ensino, educação, talvez a responsabilidade que ela detenha na atividade que ela exerce, né, e alguns outros critérios ali de meritocracia, talvez se justificasse que houvesse uma diferença, né? Não significa que lá na Europa não tenham pessoas também que ganham muito bem, mas essa discrepância, como se vê no Brasil, como se vê nos países menos desenvolvidos, isso não há, né, assim, em grande quantidade. Então, e a gente achar que é normal, porque a gente vai todo dia para o trabalho e continua achando que é normal, a gente continua achando que isso é razoável, né? Se a gente parar para pensar, o modelo econômico, isso é mais ou menos parecido no mundo inteiro, é de mais ou menos 40% de tudo que a gente faz, ou seja, cerca de 3 meses por ano, que a gente trabalha 3 meses por ano, são só para alimentar o governo, né? Então, de 30% a 40%, alguns países chegam a 50% de arrecadação de impostos, isso vai para o governo. Na época de Jesus, as pessoas reclamavam de pagar 10%, 15%, 20% somado aos tributos que pagavam de dízimo, mais para Roma. E hoje a gente paga de 40% a 50%. Né? Então há uma discrepância muito grande, né? Você começa a montar uma empresa, quem já tentou fazer isso sabe, o governo entra de sócio com você e ele recebe antes de você vender o produto.
Porque você tem que recolher os impostos no mês de competência seguinte. Se o seu produto não foi vendido, está lá na prateleira, é problema seu. Se o seu serviço não está na praça, é problema seu. Você tem que recolher o imposto para o governo. Então, esses modelos, né, parece que eu estou fazendo um discurso socialista aqui. Não estou não, hein, pessoal. Não tenho opção política aqui declarada, nem quero falar sobre isso. Não é minha intenção falar sobre política. Porque eu só quero mostrar que isso já acontecia na época de Jesus. Mas isso foi se agravando na sociedade. A gente acha normal pagar essa quantidade de imposto. E aí eu pergunto a vocês, para quem vão esses impostos? Né? Não preciso responder. Porque se vocês forem buscar a folha de salário das autoridades públicas, a gente vai encontrar rapidamente essa resposta. Não precisamos nem falar de corrupção. Mas também há corrupção. Mas já havia corrupção na época de Jesus. Isso não mudou. Então, do ponto de vista econômico, embora pareça, a gente quase que não evoluiu. As condições e as discrepâncias sociais são muito parecidas. Nem adiantou fazer as revoluções comunistas do século XIX, do século XX. Não adiantou, porque esses regimes também não deram certo. E nenhum regime que possa se basear apenas na matéria, no interesse, vai resolver. Quem já teve a oportunidade de ler aquele livrinho chamado Revolução dos Bichos, que não tem nada de espiritismo, mas tem muito de inspiração espiritual para explicar como os animais acabam, né, se utilizando dos interesses para dizer que nós somos todos iguais, mas uns são mais iguais do que os outros, e começar a fazer as diferenças, né? Então, isso é uma coisa assustadora. E apesar da gente ter ensino, educação, informação, a gente continua fazendo as mesmas coisas. Então, falar de riqueza é se esclarecer dentro do espiritismo, né? É se esclarecer a respeito dessas transações econômicas e do papel transformador que essa riqueza tem na sociedade. É olhar de uma forma inclusiva, de uma maneira que você possa, de fato, criar oportunidades para aqueles que estão próximos de nós. É a gente aprender a viver de maneira mais simples, aprender a respeitar a sustentabilidade, aprender a voltar a ser orgânico, né? Deixar de lado a industrialização, deixar de lado tudo que é enlatado, tudo que tem corante, emulsificante, né? E como é que chama? Essas coisas todas que são para fazer com que o alimento dure mais, tenha um sabor artificial e assim, conservante e assim por diante, né? Quando a gente pensa, outro dia eu estava ouvindo uma matéria falando assim, o Brasil está transformando o leite. Então antes você tinha o leite e agora a gente tem produto lácteo. Não é mais o leite, né? Então você vai comprar um produto, ele é soro de leite ou soro de leite misturado. Tá bom, o soro de leite não é nocivo, mas alguém já tomou soro de leite sozinho? Alguém já pegou o restinho daquela água do queijo e botou na boca? Quem gosta disso, né? Então, isso não é gostoso. Para ele ficar gostoso, tiveram que adicionar um monte de outros ingredientes para enganar a gente. Então, eu também não estou dizendo aqui que a indústria faça isso a nossa revelia e que esteja escondendo. Não. Os empresários estão lá tentando sobreviver à vida deles. Os empresários não existem como instituição, gente. É gente falando com gente, né? Quem trabalha em empresa é gente como a gente, né? E também tem lá os seus ideais, as suas coisas. Mas à medida que a gente vai criando o despertamento de consciência, a gente muda o nosso comportamento. Eu queria fazer aqui uma referência àquele filme da lista de Schindler. Aquele personagem Schindler, você já deve ter assistido, quem não assistiu, por favor, assista, sobre o nazismo, né? Ele era o dono de uma fábrica de panelas, convocado pelos nazistas, e ele querendo levar vantagem, então ele contrata os judeus, porque não precisava pagar salário, era só dar comida, eles moravam num cantinho, viviam como ratos, né? Só que com o tempo ele começa a se condoer da situação dos judeus, a tal ponto que ele resolve ajudar os judeus a fugirem da Alemanha. Então o Schindler desenvolveu o quê? Ele despertou a consciência e ele assumiu um risco. Ele podia ter tido a seguinte situação: olha,
não, nazistas, eu não vou mais trabalhar para vocês, eu não quero participar disso aqui, pega o dinheiro dele e vai embora, foge lá da Alemanha, né? Vai morar nos Estados Unidos, sei lá o que, para outro lugar, e simplesmente não ia continuar explorando os judeus. Seria uma atitude válida, mas ele foi muito além do que isso, muito além, né? Ele resolveu ficar, e ele ficando, então ele ajudava os judeus a fugirem, ele estava salvando os judeus, porque os judeus que trabalhavam não iam para os campos de concentração, então ele ficava capturando judeus, fazendo de conta que estava aumentando a produção, né? Fazendo de conta, ele aumentava a produção, mas ao mesmo tempo ele conseguia enviar vários judeus embora. Então chegou um momento que ele foi descoberto, e aí ele foi preso e tal, né? Sofreu também. Depois acabou, diz a história que parece que acabou morrendo pobre, né? Tentou reabrir a fábrica dele, mas nunca conseguiu mais ter a riqueza e o sucesso e o poder que ele tinha. E ele conseguia conviver dos dois lados, porque ele, sendo muito rico e ficou poderoso, e acabou sendo convidado pelos representantes ali do governo nazista de participar de várias cerimônias, vários eventos, jantares, tendo que dar propina para eles. Que interessante, né? A gente pensa assim, então o nazismo era um governo todo certinho, todo organizado. Não, tinha propina também, tinha corrupção, né? Tinha interesse. Claro que tinha. Tudo que é materialidade é um interesse humano. Então, se a gente estiver num lugar que a gente não goste do produto que está sendo feito ali, ou da forma como a empresa administra a sua atividade, a gente está ali com um papel transformador, a gente pode exercer esse papel. Aí vocês vão dizer, mas isso é meio kamikaze, eu posso ser demitido. Pode. Essa é a notícia que eu vou dar para vocês. Pode. Muito provavelmente até serão. Ou não serão promovidos, né? Mas essa é uma decisão individual. Agora, se a gente quiser transformar a sociedade, a gente precisa pagar esse preço. A gente precisa ter essa coragem, né, de fazer. Não com ativismo, não precisa fazer protesto, greve. Não precisa ir lá brigar com o seu chefe, nada disso. Mas ir criando alternativas de decisão, chamando a atenção para aquilo que é razoável, para aquilo que é humano e para aquilo que é também sustentável, porque não é apenas sobre questões de interesses da nossa espécie humana que a gente tem que lidar. Nós temos que lidar com a biodiversidade, temos que lidar com a floresta, né? A solução fácil para se exportar mais soja no Brasil é derrubar a floresta amazônica e plantar lá para dentro. Mas isso vai chegar uma hora que vai acabar com as chuvas. E aí não vai ter água, vai virar deserto e não vai poder plantar nada, não é só a soja. Então, encontrar o ponto de equilíbrio é uma tarefa de todos nós, em qualquer que seja a nossa atividade. Quando a gente fala sobre riqueza, não adianta pensar no banqueiro, né? Naquele que tem uma fortuna, que está lá listado na revista Forbes. Não é isso. Esse coitado tem até dó, porque o dia que ele morrer vai ser cobrado de tal forma, né? A consciência dele, deixa lá para ele já vai ter muita coisa para ele responder, né? E não há nada que ele possa fazer ali que talvez seja suficiente o tamanho do peso da responsabilidade que ele atraiu para ele mesmo nessa vida kármica de uma riqueza incontrolável, que nem que se ele gastasse milhões e milhões de dólares por dia, ele não conseguiria consumir a riqueza toda. Então, não é com eles que a gente tem que se preocupar, por eles a gente tem que rezar, para que eles possam despertar também, né? Outro dia teve lá uma herdeira de uma fábrica importante no mundo multinacional, que ela disse, não quero, é muito dinheiro para mim, e doou, né? Achei aquilo de uma nobreza, de um desprendimento, né? Mas doou por uma boa causa, né? E fez isso. Mas talvez se ela tivesse ficado na direção da empresa e modificasse a abordagem que a empresa tem, ou as relações de trabalho, ou os meios de produção, a preservação do meio ambiente, talvez tivesse sido mais nobre, talvez tivesse sido mais importante para a humanidade, né? Eu acho que o Evangelho, ele nos convoca a essa atitude, que nós pensarmos de alguma maneira que nós já somos ricos, quando comparados àqueles que nada têm, quando aqueles que não têm uma moradia, que dormem na rua, né? Cada canto, cada dia, num lugar, numa marquise, debaixo de uma árvore, né? Debaixo de um viaduto, num banco de praça, numa grama, sujeito aos bichos, às doenças, às sujeiras, não tem um banheiro, não tem uma cozinha, né? Não tem geladeira. Cada vez que eu chego em casa, que eu me dou conta que eu posso abrir uma geladeira e tomar uma água gelada, não é uma maravilha isso, gente, nesse calor do Rio de Janeiro, né? Que bênção. Ou se estiver frio, você deitar
num colchão macio, num travesseiro, se cobrir, né, com a sua coberta ali, você poder, suado, cansado, cabeça cheia, entrar no seu banheiro, abrir o chuveiro, cai aquela água deliciosa, na temperatura que você quer, você vai lá, né, olha, mais quente, mais frio, né, hoje eu quero ficar um pouquinho mais aqui, né, ainda põe um sabonete, um shampoo, um condicionador perfumado, então você sai de lá com um cheirinho de aromaterapia, né? Tudo isso são prerrogativas maravilhosas na nossa vida. Tudo isso são gestos de riqueza, de abundância. Deus nos quer nessa abundância. Ninguém aqui está falando, e muito menos Jesus, pediu que as pessoas vivessem na miséria. A gente às vezes se confunde com as histórias de São Francisco, sendo que São Francisco precisava dar o exemplo do extremo, porque a nobreza na época de São Francisco era absurdamente exagerada. E ele, vindo de uma família de comerciantes bem-sucedidos, ele precisava chamar a atenção, chocar a sociedade, para mostrar que mesmo ali na Úmbria, uma região úmida, uma região fria demais no inverno, ele conseguiria sobreviver sem possuir nada. Mas veja, aquilo era um gesto, era um choque para a sociedade. Aquilo não é um padrão da sociedade. O mundo não vai viver na miséria o tempo inteiro. Não é essa a proposta do Evangelho de Jesus. Em nenhum momento, não faria o menor sentido pensar nisso, né? Tanto que quando a gente vai para as sociedades primitivas, a exemplo dos indígenas, a gente vê que eles vivem em abundância, apesar de terem uma vida extremamente simples. Não hoje, porque hoje tem muita história de desvio de verbo, não vou entrar nesse mérito, mas se a gente pegar uma comunidade indígena original e sendo administrada na sua reserva com equilíbrio, ela vive de uma forma relativamente boa, né? Ela consegue encontrar a subsistência, ela caça, pesca, planta, tem ali a sua forma simples de sobreviver, mas é uma vida de abundância. Ninguém ali se exagera no trabalho, não tem guerras, né? Não tem estresse. É uma vida equilibrada, uma vida de sorrisos, digamos assim, e bem viver. Não significa que nós vamos voltar a ser indígenas, não é isso também, né? Mas eu só estou dizendo que a criação divina, ela pressupõe um equilíbrio da natureza e das relações humanas com o restante que a gente tem no nosso entorno. Então nós precisamos saber lidar com isso. Não é hoje como a gente faz essas construções, né, horrorosas nas cidades. Cada dia que eu vejo, sinceramente, uma casa com quintal sendo derrubada para levantar um prédio, me dói o coração. Eu falo, gente, é menos grama, é menos capacidade de absorção de chuva, é menos possibilidade de árvores, né? E quando a gente também vê o Grajaú, graças a Deus é um bairro bastante arborizado ainda, torçamos, rezemos a Deus que continue dessa maneira, mas vocês já viram aqui pelas ruas, cada vez que cai uma árvore dessas antigas, eles plantam uma daquelas bem fininhas, quase não tem folha, né? Que é para não estragar a calçada, para não estragar o asfalto, quando plantam. E se você vai nos outros bairros do Rio de Janeiro, muitas vezes já nem tem mais árvore, né? Então há uma feiura exagerada, uma importância exagerada no concreto, naquelas construções quadradas, né? Não tem a menor harmonia, porque antigamente pelo menos se tentava fazer algo que harmonizasse, que desse um embelezamento, que não fosse grudado uma construção na outra, né? Então hoje a gente faz construções de concreto, vidro, aço, mas olhando o quê? Né? O que há de natural nessas construções? Eu respeito aqueles que acham que isso é belo, né? Mas eu não acho não sinto sinceramente nenhuma beleza nisso. Quando alguém me diz, olha quantos viadutos novos tem na cidade do Rio de Janeiro, eu falo, meu Deus, que desespero, que feiura. E eu estou falando isso porque a gente precisa encontrar que a espiritualidade associa o belo. Veja, aquilo que até alguns 1000 anos atrás, sabia-se muito isso pela filosofia grega, pelas as tradições que se trazia dos povos antigos, até mesmo em Roma, de que tudo que se fazia deveria ser harmonioso, deveria buscar um equilíbrio, uma integração, né? Então a ideia de que as cidades deveriam ter praças, de que deveriam ter áreas de lazer,
A gente pode criticar os romanos, que eles faziam os circos romanos, as areias, os coliseus, as arenas, mas aquilo era, pelo menos era bonito. Eles tinham uma preocupação de que houvesse uma integração com a sociedade, de que houvesse uma coisa, fosse harmoniosa, né? Hoje a gente não vê beleza nem nos estádios de futebol, gente, me desculpem. É muita feiura junto, é só concreto. Então, quando a gente se permite a feiura dessa forma, quando a gente acha que o que é externo é o correto, é normal, está normalizado na nossa vida, é porque o nosso coração também já está endurecido, né? A gente permite que as pessoas vivam nas comunidades, nas favelas, com toda essa forma agressiva de se construir. Mas não são só as casas das comunidades que são feias, os prédios também aqui de baixo são feios, né? Então a gente bota grade, agora a gente bota vidro e põe concertina. Eu ando aqui pelo Grajaú e fico assustado, todas as casas repletas de concertinas. Já tinha grade, já tinha muro, aí pôs grade, agora tem concertina, então tem 4, 5 metros para evitar. Ok, tem violência, mas será que a gente resolve a violência espantando mais violência? Então, se a gente não muda essa visão, isso é dinheiro, nós estamos gastando dinheiro com isso, nós estamos gastando dinheiro com segurança. Tem câmera, agora chegou a fase das câmeras, as casas todas agora têm câmeras de controle. Então, cada vez mais a gente vai injetando dinheiro, riqueza, para desfazer e afastar as pessoas de nós. Nós não queremos contato físico, nós não queremos relações. Nossos carros já são todos com ar-condicionado, vidros fechados. A gente não quer contato com as pessoas. A gente não quer andar de transporte público, porque se anda de ônibus, metrô, a gente acaba tendo que conversar com alguém, porque sempre vai chegar alguém para falar alguma coisa. Então, veja, o conceito da riqueza, ela nada mais é do que desmantelar as relações humanas, afastar e segregar as pessoas, se encastelar. Só que o que resta no final? Solidão, profunda solidão. Porque quanto mais a gente se isola, mais a gente percebe que não há felicidade nenhuma nisso. Você pode ter todos os aparelhos eletrônicos do mundo para se conectar em todas as redes sociais, não há alegria que se sustente com isso. Nós somos seres sociais, somos feitos para nos conectar, fomos feitos para errar, porque no erro a gente se aproxima. Um ensina o outro, um acolhe o outro, um aprende com o erro do outro. O erro é um erro social, é um erro que nos integra, né? Então, pensar na riqueza é repensar o nosso papel na economia, o nosso papel na sociedade, mas daquilo que está ao nosso alcance. Não pensa longe não, é da forma como a gente lida com esse dinheiro, como a gente prioriza esse dinheiro, como a gente faz as nossas escolhas. Quando Moisés desce a montanha, que ele foi lá receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, os hebreus estavam desesperados, que ele estava demorando muito tempo e tal, e convence o irmão dele a construir um bezerro de ouro. A gente fala assim, coitadinhos, saíram lá do Egito, né, às pressas, então como é que eles foram achar ouro ali? Eles deram um jeito, eles saíram correndo do Egito, fugindo do faraó, mas eles tinham muito ouro escondido, porque no deserto eles não pegaram ouro. O ouro que eles tinham, eles trouxeram lá do Egito. E aí, com esse ouro, eles conseguiram fazer um bezerro enorme e foram adorar aquele bezerro. Então, eu penso assim, onde está a prioridade mesmo no desespero? Quer dizer, no desespero, você vai levar ouro para o deserto para comprar o quê? O que tem no deserto para você comprar? Mesmo lá na terra prometida, se é uma terra nova, não tem nada, o ouro serve para quê? Então, essa era a preocupação incutida neles, né, há quase 4.000 anos atrás, mas que está em nós. Ela continua em nós, ela continua nos afetando, ela continua nos mexendo com as nossas vontades, né? A gente não abre mão de ter o poder da riqueza ou do crédito, hoje não necessariamente a riqueza, mas ter o crédito, né? E por outro lado, a sociedade nos constrange, nos inibe, nos assusta, nos amedronta, porque se nós não tivermos isso, nós não teremos como viver. Vocês querem ver uma das coisas mais absurdas que existem? Vocês passam a vida inteira trabalhando,
para comprar uma casa, aí compra a casa. Depois se aposenta. E aí vocês se deparam que a aposentadoria não paga o IPTU, que é o imposto sobre a propriedade da casa que vocês compraram. Então agora tem um limite lá, se você tiver uma casa, sei lá, até 120 metros quadrados, você consegue ser isento do IPTU em algumas cidades, não são em todas. Mas é uma coisa assim, é uma ganância do governo de querer absorver a riqueza. E com isso as pessoas não têm como viver. Porque a aposentadoria é levada para pagar imposto, e quando não paga o imposto, paga remédio. Porque todos nós somos viciados, principalmente as pessoas que têm acima de 50 anos, viciados em medicamentos. Cada um apresenta uma comorbidade, às vezes uma comorbidade mais leve, outra mais pesada, né? Pode ser um diabetes, pode ser uma questão cardíaca, vascular, pode ser, né, uma questão de sistema nervoso, mas todo mundo aqui acima de 50 começa a tomar. Eu já vejo isso cada vez mais se antecipando. A gente tem já adolescentes que já estão viciados, já tomam medicação tarja preta, né? Não conseguem dormir, não conseguem se acalmar, tamanha ansiedade, o medo das aspirações da vida, das incertezas, das relações humanas. Eu fico imaginando hoje, né? Eu tenho 2 filhas, tenho sobrinho, tenho vários afilhados, então eu fico pensando assim, meu Deus, que desespero para elas e para as pessoas dessa idade, dessa geração de adolescentes, para enfrentar esse mundo. Para nós era apenas conseguir um trabalho, não era fácil, mas era o trabalho. A gente sabia que se a gente conseguisse um trabalho, o resto da vida mais ou menos se resolvia. Hoje em dia, nem trabalho tem. E você tem toda uma ameaça social, você tem toda uma crítica social sobre quem é você, qual é o seu papel. E tudo, a forma como você fala, a forma como você se comporta, o bullying, ele é de uma forma de muito mais intenso, muito mais violento, e a gente está o tempo inteiro vigiado. Então, isso é sobre riqueza, isso é sobre a compreensão do fator dinheiro e do modo como ele interage na nossa sociedade e na nossa cabeça. E se a gente não for capaz de modificar isso e assumir uma postura, veja, é ter atitude, uma atitude que seja já de um planeta de regeneração, é ter desprendimento, é dizer não, faça a sua própria moda, use os equipamentos eletrônicos para que sejam em seu favor e em favor da sociedade, e não para nos ludibriar, para nos envenenar, para nos enlouquecer, para nos entorpecer. Não dá para ficar ligado nas redes sociais tantas horas como se fica hoje. Imagina, quem trabalha ou estuda acaba ficando em torno de 8 horas dedicado a isso pelo menos. E aí chega em casa e vai para as redes sociais, fica mais 4 horas, 5 horas, 6 horas. Gente, não dá. Não tem nada de saudável nisso. Precisa algum argumento mais para falar isso? Não dá para ficar. Então a gente primeiro fica entorpecido no trabalho, no estudo, e depois fica entorpecido na rede social, sem contar os intervalos. Que a gente está em todo intervalo, a gente está ligado ali no WhatsApp, está ligado ali no Instagram, no TikTok, onde for. Porque isso vira entretenimento. Antes o entretenimento era um olhar. Será que a gente ainda sabe o que é olhar para a pessoa? Perceber um detalhe de um sorriso? Perceber que a pessoa está alguma coisa diferente nela hoje? Eu não estou falando de cabelo, de roupa, de sapato. Eu estou falando no humor. Será que a gente é capaz de perceber que talvez hoje essa pessoa esteja mais triste? Será que a gente é capaz de perceber que talvez ela esteja sofrendo uma dor profunda e que ela precisa do nosso acolhimento? E o acolhimento aqui não é necessariamente um abraço, um desabafo. Às vezes é só um sorriso. Às vezes é só um bom dia bem dado, né? Ou não é aquele, e aí, tudo bem? Virou as costas, foi embora, nem esperar a resposta, né? É esperar a resposta. E aí, tudo bem? Olha para a pessoa, espera o que ela vai dizer. Pergunta com sinceridade. Compartilha de verdade. Porque as pessoas não têm mais coragem. As pessoas não conseguem mais desenvolver as suas angústias.
Tá bom, eu sei que vocês vão dizer assim, mas eu não sou pinico, não quero que todo mundo fique só jogando porcaria em mim. Eu falei, tá bom, mas não precisa ser só isso, não precisa ser sobre isso. A gente pode virar o jogo da conversa. A gente pode falar sobre coisas interessantes. Às vezes as pessoas estão tão carentes e elas também não querem ficar vomitando dores e lamentos. Elas querem falar o que elas nem sabem, cada um dá o que tem. Se é o que a pessoa tem naquele momento, paciência. Então vamos dar alguma coisa melhor para ela, quem sabe ela muda o tom daquela conversa. Né? Mas também não pode ficar alimentando os lamentos, porque os lamentos não ajudam em nada. Né? Tinha lá, ainda me referindo aqui ao nosso lar, vocês vão se lembrar de uma passagem muito engraçada até, que tinha um paciente ao lado de André Luiz, que ficava falando desordenadamente, e ele já tinha aprendido a lição, e aí ele vira para o lado e fala assim, olha, toma essa aguinha aqui, que essa água é maravilhosa, ela cura todos os seus problemas. Mas você tem que ficar tomando o tempo inteiro. Não é porque ele queria que ele se calasse, né? Que enquanto ele toma água ele não consegue falar. Né? Então às vezes a gente tem que ser capaz de fazer isso, de ocupar a pessoa. Então, sobre a riqueza, a gente tem que pensar que nós somos ricos. Nós que temos uma condição de vida digna, com uma casa, ainda que ela seja simples, modesta, que podemos contar com uma comida, podemos fazer 3 refeições por dia, temos roupa para vestir, que nós temos uma possibilidade de se transportar, de ir para algum lugar, ainda que seja de transporte público, né? Podemos fazer um passeio, escolher uma forma de entretenimento, podemos usufruir daquilo que a cidade nos oferece, até gratuitamente, praia, os parques, as florestas, as cachoeiras, aquilo que a gente pode usar para se comunicar. Nós temos muita riqueza dentro de nós, e isso basta. A gente precisa ser capaz de aprender a viver com isso e compartilhar isso e ser feliz, se sentir contente por ter essas coisas, mas também perceber aquele que não tem e se abrir para isso. Não deixe acumular coisas nos armários, nas suas despensas, né? Coisas que poderiam ser úteis, quaisquer coisas que poderiam ser úteis para outras pessoas. Não adianta ficar acumulando bens, acumulando carros, né? De que vale isso? Acumulando casas, dinheiro no banco. Para que quer dinheiro no banco? Amanhã a gente morre aqui sem nem saber do que está acontecendo, pronto, já foi, né? A vida é uma passagem, a riqueza é uma energia que precisa circular. O dinheiro não foi feito para ficar parado, ele deve transitar, ele deve produzir mais riquezas, ele deve favorecer que as pessoas possam fazer trocas, possam usufruir de coisas que ele pode instrumentalizar essas conquistas. Que a gente seja capaz de se abrir com isso. E não pensar no que o outro está fazendo com a riqueza dele. Deixa o outro responder por ele mesmo. Sejamos nós o exemplo dessa mudança. Pensemos nós que esse dinheiro, esse recurso, pode fazer a diferença não só para a gente, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. E que se nós temos um pouco mais, um pouco de sobra, é porque nós pedimos essa sobra, para que tivéssemos a inspiração e as condições de fazer a caridade. Não nos esqueçamos disso. Na paz e na luz. Graças a Deus.